Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje é os planos de Deus. Muitas vezes, né, amado, nós temos nossos planos e sonhos e eles não são realizados. Às vezes nós nos sentimos frustrados, mas na verdade são os nossos sonhos e não os sonhos de Deus. Os nossos sonhos são sempre baseados em coisas carnais, em coisas materiais. E os planos de Deus não. Os planos de Deus estão sempre voltados às coisas sobrenaturais, às coisas espirituais. Amém? Então vamos meditar essa reflexão. Eu confio em Ti, Senhor, pois os Teus planos são perfeitos e eu não preciso entender. Eu preciso apenas confiar, pois nada é impossível para Deus. Não é verdade? Eu preciso apenas confiar. Os planos de Deus, amados, eles são perfeitos. Ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda o porquê de certas coisas em nossas vidas, não é mesmo? Ainda que pareça, os planos de Deus são perfeitos. Jeremias 29:11, a palavra de Deus nos diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha só o que o Senhor está falando através do profeta Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Uau! É o Senhor falando comigo e com você, dos planos dele, que são melhores do que os nossos. Os sonhos dele são melhores do que os nossos. O que ele tem para nós é incomparável aos nossos planos e sonhos. Somente Deus conhece os planos que tem sobre nossas vidas, não é mesmo? Somente Ele é o único Deus que sonda coração e pensamento. Deus fala que antes de você pensar, Ele já sabe. Por mais que tenhamos grandes sonhos, os dele vão superar as nossas expectativas. E acredite, todos cooperam para o nosso bem, pois tem o objetivo de abençoar, de edificar, fortalecer e oferecer vida abundante. João 10:10 é bem claro, ele fala: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida abundante. Essa vida abundante está nos planos de Deus. Vida abundante não é riqueza, não é isso não. Vida abundante é a vida de paz, de harmonia, de comunhão, de união, de amor, onde não faltará nada para nós. Não é mesmo? Isso é a vida abundante. Você pode perguntar, mas será que Deus leva em consideração os meus sonhos? É claro que leva. Só que seus sonhos não são os de Deus, seus planos não são de Deus, tem que ser do dele. Eu conheço história de pessoas que pedem ao Senhor bem materiais, né? Eu quero um carro. Uma vez eu lembro a história de um cara que pediu uma bicicleta. Senhor, me dá uma bicicleta para ir para a igreja, para congregar e tal. Aí o Senhor deu a bicicleta para ele. Aí com pouco tempo ele já achou que a bicicleta era pouco. Aí ele pediu ao Senhor uma moto. Aí o Senhor deu uma moto. Mais tarde ele reclamou que com a moto, quando estava chovendo, poderia ir, quando colocava o capacete, desarrumava todo o cabelo dele, enfim. Aí orou ao Senhor pedindo um carro. E prometeu ao Senhor: Senhor, se o Senhor me dá um carro, eu vou fazer a obra para o Senhor, vou dar carona aos necessitados, isso e aquilo. E o Senhor deu, sabendo que ele não iria cumprir.
E mais tarde, quando ele estava com o carro, a princípio ele começou a dar carona. As pessoas levavam em casa, pegavam em casa, aquele negócio todo, né? Só bênção. Mas mais tarde, ele ficou apegado àquilo e já não era o mesmo. Já não dava carona, já achava que as pessoas estavam sujando o carro dele. Enfim, os planos dele foram frustrados. Ele mesmo frustrou. E ali Deus tirou aquele carro dele. E ele voltou a andar a pé. E os planos dele foram frustrados, mas não foi Deus o culpado, foi ele. Aí Deus falou, vou tirar. Está pisando alto, está pisando em tapete. Vai voltar a andar de pé. E assim acontece com muitas pessoas, não é mesmo? Quanto mais quer, mais busca. Ele sabe que almeja tanto determinada coisa, sim. Deus conhece seu coração, Ele sabe os seus desejos e objetivos. E é por isso que Ele supera aquilo que pedimos e planejamos. Às vezes nós pedimos coisas tão pequenas para Deus. Lembra a história de Salomão? Deus chega para Salomão em sonho e fala, Salomão, peça o que quiseres. E ali Salomão pediu ao Senhor sabedoria. E através da sabedoria, Deus deu toda a riqueza. Com essa, deu todo o conhecimento, deu toda a riqueza para Salomão. Porque ele sabe o que é melhor. Lá em Isaías 55:8, a palavra de Deus diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os planos do Senhor são outros, os caminhos do Senhor são outros, e é Ele que está no controle de tudo. Os planos de Deus para nós são símbolos do seu amor. Confiar na vontade dEle, fazer com que os desafios pareçam mais fáceis, pois Ele vai estar sempre à frente para nos ajudar e direcionar nossos passos. É isso que escreveu o sábio Salomão. Você traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Você traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Uau! Você faz seus planos, aí Deus muda tudo, não, tem que ser do meu. Moisés foi bem claro com o Senhor. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. É o Senhor que vai abrir os caminhos. É o Senhor que vai direcionar tudo. Porque se o Senhor não for, eu não irei. Porque eu sei que se eu for pela minha vontade, será totalmente diferente da sua. Então o Senhor tem que ir na frente. Não é mesmo? A vontade divina deve ser nosso guia nesse mundo escuro. Negá-lo é o mesmo que ficar sem direção. É ficar à deriva, andar sem destino, perder a razão das coisas. Nós não podemos andar sem destino, nós temos que ter uma direção. E colocar Deus na direção. Quem acredita em Deus não permite que seu coração seja abalado pela derrota. Jamais, jamais um cristão se sente derrotado. Porque ele sabe que ele está na luta. E Deus é o comandante, Deus é o nosso general. Eu passei e passo por problemas, sabendo que Deus está na direção. Deus está com os planos para a minha vida. Ele sabe até onde eu suporto o fardo. Ele sabe o fim, como será o meu fim. Então eu descanso no Senhor. Eu jamais irei me sentir derrotado, porque a luta continua, a luta não parou. Se eu achar que estou perdendo a luta agora, seria um derrotado. Mas não, eu jamais pensarei assim. Eu penso que eu estou na luta. E com Cristo serei mais do que vencedor. Não é mesmo? Pois sabe que os planos dele são muito melhores que os nossos. As palavras de Jó dirigidas ao Senhor são muito oportunas neste momento. Medite no livro de Jó. É um exemplo para nós. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, de 1 a 6. Há mais ninguém melhor do que Jó para relatar os planos de Deus. Quem conhece a história de Jó sabe a situação que Jó passou. Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu todos os bens, Jó pegou enfermidade. Mas Jó não perdeu a esperança dos planos de Deus na vida dele. Você pode estar pronto para viver o sonho de Deus? Ore a Ele pedindo sua direção, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é capaz de fazer tudo o que pedimos e pensamos, melhor do que os nossos pensamentos. Conforme o seu poder que opera em nós, Efésios 3:20. Medite em Jó, amado. Veja como foram os planos de Deus e fique na paz. Amém? Vamos orar, vamos completar aqui a palavra com esse louvor. Medite nesse louvor. Os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Medite nesse louvor. Pega a palavra de Deus, a Bíblia, começa. Vá no livro de Jó e começa a meditar. Vai no livro de Provérbios, começa a meditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os planos deles são maiores que os nossos. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças. Te agradecemos por tudo que tens feito, está fazendo. Conforme este louvor, Pai, sei que os seus planos são maiores do que os meus. E peço que o Senhor continue na direção dessa pessoa que está assistindo este DVD, este vídeo. E seu doce amado Espírito venha direcionar a ele, dando sabedoria, dando discernimento e mostrar que o nosso sonho e nossos planos jamais serão frustrados, porque o Senhor estará na direção. O Senhor nos guardará, o Senhor nos livrará de todo mal, o Senhor nos dará resposta às nossas orações e nossos clamores. O Senhor é um Deus que sonda coração, que sonda pensamentos, e nós sabemos que seus planos são melhores do que os nossos planos. Eu te louvo e te agradeço, até aqui o Senhor tem me abençoado, Ebenezer. O Senhor continue na direção dessa pessoa que às vezes tem se sentido frustrado, porque os sonhos deles ainda não foram realizados. Mas que através desse vídeo, ele venha sentir que tudo é no seu tempo. O Senhor está planejando tudo para essa pessoa, seja na área da saúde, financeira, conjugal, ministerial, emocional, na saúde. Eu sei que o Senhor vai além dos sonhos e dos planos de cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Tudo que tens feito, está fazendo, creio que muito será fazer por cada um de nós. A ti toda honra, toda glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. Pois é. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Descansa no Senhor, confia no Senhor, deixa Deus agir. Não fique frustrados porque ele não aconteceu a realização dos seus sonhos e planos. Porque talvez seus sonhos e seus planos não foram de Deus, foram da carne. Pedindo algo que achando que irá te fazer bem, mas Deus sabe que não irá te fazer bem.
Deus sabe. Deus conhece o seu futuro. Foi Deus que planejou os seus planos. Então confia no Senhor, acredite no Senhor, que Ele vai realizar os seus sonhos e seus planos. Confia no Senhor. Medite um pouco sobre sua vida. O que aconteceu com você no passado? Quem é você hoje? Deus esteve na direção de tudo. Você está vivo hoje, você está assistindo esse vídeo hoje, tudo foi plano de Deus. E Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Ele sonda pensamento, Ele sabe o que você pensa. E os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Você precisa entender isso, portanto não fique frustrado, porque ainda não chegou o tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, no plano de Deus. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Há tempo para todas as coisas. Não sei se o problema no momento é tempo de choro, é tempo de derrota, você acha que está sendo derrotado. Mas o plano de Deus é outro. O plano de Deus diz que o choro pode ir uma noite, mas a alegria vem de manhã. Amanhã será o seu dia de sorrir. Amanhã será o dia da sua vitória. Creia nos planos de Deus. Creia nos planos de Deus. Os planos de Deus não são os seus, não são os nossos. Eu tenho planos de Deus na minha vida. Às vezes eu ficava ansioso que acontecesse logo, mas ainda não aconteceu e Deus já mostrou através da palavra, através das ministrações, que o tempo dele não é o meu, eu tenho que esperar no tempo dele. E eu estou esperando no tempo de Deus. Sei que irá se cumprir, não sei quando. Sei que irá se cumprir, sei que Ele está no controle de toda a minha vida. Amém? Portanto, medite nesse louvor. Medite no livro de Jó, no de Provérbios, e se possível em toda a Bíblia, tenha conhecimento da palavra de Deus. Amém? Acredite, Deus está na direção. Lembre-se, Jesus te ama, Satanás te odeia, ele quer te tirar essa crença de você. Ele quer tirar os sonhos, os seus planos. Mas Deus tem o melhor para você. Acredite nos sonhos, nos planos de Deus. Não dá ouvido a Satanás. Acredite nesse louvor e acredite no Senhor. Deus vai fazer o impossível acontecer em sua vida, em nossas vidas. O impossível vai acontecer em nossas vidas, amém? Fica na paz e tenha um bom dia e Deus na direção certa. Amém.